Um Cadillac preto sobe devagar uma longa entrada de carro no Tennessee, seu cromado refletindo a luz do sol nas águas do antigo lago Hickory. O carro reduz a velocidade antes. Uma mansão de quase 1.300 metros quadrados, uma casa com tetos abobadados, uma vista deslumbrante para a água e paredes que já ecoaram tanto música quanto confusão. Esta era a fortaleza de Johnny Cash em Hendersonville, Tennessee, um lugar que ele e June Carter chamaram de lar de 1968 até suas mortes. Projetada pelo famoso construtor Braxton Dixon, que preferia vigas reaproveitadas e uma grandiosidade rústica, é difícil não sentir o peso da imponência aqui. Apenas 3 décadas antes, Cash era um garoto descalço em Dyess, Arkansas, morando na fazenda número 266, uma casa construída pelo governo em menos de 1 acre. Erguida sobre solo de pântano durante a Grande Depressão, aquela cabana abrigava 7 crianças, uma mãe e um pai em suas paredes apertadas, com um pedaço de plantação de algodão para sobreviver. Daquele cubo de madeira para este palácio à beira do lago, o contraste é quase bíblico. Dentro de Hendersonville, a grandiosidade vivia lado a lado com uma estranha intimidade do outro lado da estrada. Ray e Carrie Cash, os pais de Johnny, mantiveram sua própria casa. Então, mesmo enquanto Johnny construía um complexo de milionário, suas raízes olhavam para ele do outro lado da rua. A propriedade não era apenas a mansão, acrescentou Dixon. Celeiros de estrutura de toras, uma casa de chá, uma casa de defumação, até mesmo cabanas anteriores à Guerra Civil desmontadas e trazidas para dar a Cash um toque de história. Esta não era uma casa feita para astros da música country, mas um pequeno império criado para durar mais que eles. Em 2007, a mansão em si já não existia mais, consumida por um incêndio durante uma reforma. Apenas fragmentos sobreviveram. Um muro de pedra foi posteriormente transferido para o Museu Johnny Cash. A propriedade que simbolizava permanência se mostrou tão frágil quanto o próprio homem. Mas antes dessa queda, Cash continuou comprando refúgios. Em 1972, ele e June compraram Cinnamon Hill, uma grande casa em estilo de fazenda na Jamaica. Aqui, com vista para o Mar do Caribe, ele recebia amigos e encontrava tranquilidade longe das exigências de Nashville. Mais uma vez, o contraste marca o garoto que um dia carregou água de uma bomba em Arkansas, agora caminhando por pisos de mármore onde aristocratas britânicos já haviam descansado. Nem todas as suas fugas eram tropicais. A fazenda Hideaway, em Bonacqua, Tennessee, se estendia por 107 acres. Era o único lugar do qual ele nunca abriu mão. 107 acres da fazenda Hideaway em Bonacqua, comprados depois de descobrir a má administração financeira de seu contador, tornou-se tanto seu refúgio quanto, décadas depois, seu legado, restaurado como o Museu do Contador de Histórias. Aqui, ele fazia shows em uma antiga loja geral convertida, mexia em tratores e mantinha um Mercedes-Benz preto guardado em sua garagem. Ainda assim, nada despertava tanto deslumbramento quanto a mansão de Hendersonville, à beira do lago, nos anos 1970. Os vizinhos diziam ouvir o barítono de Cash ecoando sobre a água. Ela se tornou um ponto de encontro para políticos, músicos e até para o público curioso, que passou a chamar a estrada de Johnny Cash Parkway. Mas, como veremos, o homem que enchia mansões também enchia garagens com alguns dos carros mais estranhos que Nashville já viu. Essa garagem começou com elegância. Uma limusine Rolls-Royce Silver Shadow de 1970, equipada com divisória de privacidade, motor V8 de 2 carburadores e as iniciais JRC gravadas em ouro nas portas traseiras. Esse não era um carro para dirigir, era uma sala do trono sobre rodas. Era o tipo de carro que fazia uma entrada triunfal, sua pintura preta. Combinando com seu guarda-roupa, o veículo se tornou parte da apresentação, mas seu gosto também tendia para o espetáculo. Ele já teve um Cadillac Fleetwood Brougham, comprado em 1975, como presente de aniversário para si mesmo. Preto sobre preto, longo como um navio, era tanto um ato de auto-indulgência quanto de auto-paródia. Poucos meses depois, ele já cantava sobre outro Cadillac completamente diferente, um montado com peças roubadas. Uma peça de cada vez não era apenas uma música de novidade. Ela inspirou um Cadillac de verdade.
Montado com peças que vão de 1949 até os anos 1970, aletas, paralamas, cromados, tudo remendado em um monstro Frankenstein de aço de Detroit. Cash escreveu isso para a publicidade, prova de que seu senso de humor acompanhava seu luxo. Enquanto seus papéis falavam de classe, o Cadillac remendado piscava para o caos. No fim da vida, Cash passou a valorizar um luxo mais discreto. Um Lincoln Town Car 2000 e uma edição Cartier, com motor V8 de 4,6 litros e porta-malas Continental personalizado, feito especialmente para Johnny e June. Era o tipo de carro que você dirigia não para ser visto, mas para ser levado com suavidade. Mais uma vez, o contraste permanece. Johnny Cash cresceu sem carro de família durante a Grande Depressão no Arkansas. Seu pai, Ray, arava os campos com 2 mulas. A ideia de uma limusine Rolls-Royce com as iniciais JRC incrustadas teria soado como uma piada cruel. Mas, nos anos 1970, a garagem de Johnny Cash não estava apenas cheia, ela era parte da criação de um mito. O espetáculo dessas máquinas refletia o espetáculo no palco. E nenhuma garagem, nenhuma mansão, nenhum Cadillac montado com peças de ferro velho poderia eclipsar o que aconteceu dentro dos muros da prisão em 1968. Imagine esse clima de reverência, o som das portas das celas batendo, prisão de Folsom, Califórnia, 13 de janeiro de 1968. Mais de 2.000 detentos encostados nas paredes e arquibancadas, esperando pelo homem que cantava a vida deles em 3 acordes. Cash entrou no palco de preto, olhou nos olhos dos prisioneiros e disse: "Olá, eu sou Johnny Cash." A explosão de aplausos quase o abafou. O show daquele dia se tornou ao vivo em Folsom Prison, um disco que não só reviveu a carreira dele, mas também a redefiniu. Os prisioneiros rugiam a cada verso de Folsom Prison Blues, especialmente quando ele cantou: "Eu atirei em um homem em Reno só para vê-lo morrer." O eco daqueles aplausos ainda é audível no álbum, cru, marcante, irrepetível. Um ano depois, em San Quentin, ele apresentou Um Garoto Chamado Sue. A música, escrita por Shel Silverstein, se tornou seu maior sucesso pop, mantendo o 2º lugar da Billboard por 3 semanas. Para quem já foi banido do rádio por prisões ligadas a drogas, aquilo era redenção. Mas, de novo, há contraste. Uma década antes, seu primeiro single pela Sun Records, Cry, 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 mal chegou a aparecer nas paradas regionais. O garoto de Dias, que cantou pela primeira vez em um campo de algodão cortando Rose, agora liderava prisioneiros em aplausos. Era admiração, mas sempre vinha com reações negativas. As apresentações de Cash para condenados lhe trouxeram críticos e fãs. E sua postura, sua escolha de roupas pretas, suas palavras para os pobres e encarcerados gerariam controvérsia, algo que nem o dinheiro poderia apagar. Cash se autodenominava o Homem de Preto, não como uma marca, mas como forma de protesto. Ele explicou o uniforme como uma declaração, pelos pobres, pelos prisioneiros, pelo soldado que nunca voltou. Quando ternos de lantejoulas brilhavam nos palcos de Nashville, Cash subia de preto, fazendo a plateia sentir-se na igreja e em rebelião ao mesmo tempo. A imagem ficou marcada, mas as batalhas também. Em 1965, grupos supremacistas brancos acusaram falsamente sua esposa Vivian de ser negra, provocando boicotes em todo o sul. Shows na região foram cancelados. A equipe de Johnny Cash reagiu com registros escolares, certidões de casamento e até um processo multimilionário para provar a origem de Vivian. O assédio durou mais de 1 ano. Essa é uma das cruéis ironias da vida dele. Homem que cantava sobre dignidade para prisioneiros foi publicamente privado dela. E isso abalou o garoto que um dia ficou descalço na varanda de uma casa no Arkansas, cantando hinos, enquanto seu irmão Jack sonhava em ser pastor. Mas as batalhas não eram apenas com pessoas de fora. Elas viviam dentro de sua conta bancária, de seu catálogo, até mesmo de sua própria família. A postura lhe deu um mito. O dinheiro revelou uma bagunça. A vida de Johnny Cash era uma mansão de contradições, e nenhum cômodo era mais assombrado do que aquele. Cheio de comprimidos desde o início dos anos 1960, os anfetaminas o mantinham acordado em turnês intermináveis, enquanto os sedativos tentavam derrubá-lo novamente. O ciclo quase o matou mais de uma vez.
levando-o para as celas de prisão, ao tribunal de divórcio e, finalmente, para os braços de June Carter. Ela foi quem revistou seus bolsos, jogou seus comprimidos fora e o trouxe de volta à vida. Um acidente mostrou o que estava em jogo. Em 1965, perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México, Cash foi preso com dezenas de comprimidos escondidos em seu estojo de violão. Era uma inversão grotesca do garoto que um dia segurou aquele instrumento como um salva-vidas. Agora, ele carregava contrabando. Sua primeira esposa, Vivian, foi obrigada a voar até El Paso para a audiência, já exausta após anos vendo seu marido se afastar cada vez mais. Mesmo nessas profundezas, a riqueza seguia fluindo. Na década de 1970, seu patrimônio foi avaliado em milhões, com mansões no Tennessee, fazendas em Bon Aqua e Cinnamon Hill, na Jamaica. Mas era uma riqueza instável. Quando Cash descobriu que suas finanças haviam sido mal administradas pelo próprio contador, ele foi forçado a vender quase tudo. A fazenda de Bon Aqua foi a exceção e se tornou seu porto seguro. O contraste é marcante. Um homem com uma limusine Rolls-Royce com as iniciais JRC e ainda assim um homem que perdeu seus bens por traição. Wynn e a dificuldade viveram lado a lado. O corpo de Cash carregava as consequências. Décadas de turnês deixaram Cash com diabetes e neuropatia autonômica. Nos anos 1990, suas mãos tremiam, sua visão ficava turva, suas pernas enfraquecidas. Mas em vez de se aposentar, ele aceitou um convite improvável do produtor Rick Rubin. Rubin tirou todo o brilho, sentou Cash em um banquinho com nada além de um violão Martin D40 e dois JC 1 de 80 já feitos. Com abalone, estrela incrustada e tarraxas douradas, as sessões se tornaram as American Recordings, um renascimento tardio que os críticos saudaram como prova de seu talento bruto. Foi um espetáculo por si só. Na década de 1990, enquanto Pierce desaparecia nos circuitos de nostalgia, Cash estava fazendo covers de Nine Inch Nails, Hurt e Rusty Cage do Soundgarden. Sua voz rouca transformava rock em gospel. Ele já havia cantado para prisioneiros em Folsom, agora cantava para uma geração da MTV que nunca tinha pegado um vinil. Dos campos de algodão a ícone do country e intérprete do grunge, poucas carreiras atravessaram tantos ambientes, mas seu renascimento trouxe custos pessoais. Mesmo com os prêmios se acumulando, sua saúde piorou ainda mais. No início dos anos 2000, ele precisava de cadeira de rodas e cilindros de oxigênio nos bastidores. E ainda assim ele cantava. A vitória era a voz eterna, a ferida era um corpo se entregando. As batalhas familiares refletiam o palco. Suas filhas, especialmente Roseanne e Cindy, carregavam tanto orgulho quanto cicatrizes. Elas viram sua mãe, Vivian, pedir o divórcio em 1966, alegando infidelidade e uso de drogas. Elas enfrentaram insultos racistas quando jornais difamaram Vivian por ser negra. E décadas depois, elas voltaram ao tribunal, desta vez, não como testemunhas de escândalos, mas como autoras em disputas por direitos autorais. Ring of Fire e outras músicas se tornaram campos de batalha legais, transformando memórias familiares em provas. Em contraste, o casamento de Cash com June virou lenda. Eles se casaram em 1968 em Franklin, Kentucky. Criaram o filho, John Carter Cash, e ficaram juntos até a morte dela em maio de 2003. 4 meses depois, Johnny a seguiu. O homem que sobreviveu a rebeliões, processos e overdoses não suportou a dor do luto. Até as casas continuaram contando sua história após a morte. Em 2007, a mansão já não existia mais, consumida por um incêndio durante uma reforma. Apenas fragmentos sobreviveram. Um muro de pedra foi posteriormente transferido para o Museu Johnny Cash. Enquanto isso, sua casa em Memphis, na Walnut Grove Road, voltou ao mercado em 2025 por cerca de $495 mil, renovada com bancadas de granito e banheiros novos, mas ainda conhecida como a Casa de Cash. De propriedades de vários milhões de dólares a imóveis mais modestos, até mesmo suas casas viveram em um espectro de glória e decadência. O deslumbramento estava nos detalhes. Cabines pré-guerra civil reconstruídas em sua propriedade no Tennessee, vitrais importados da Europa para a Dogwood Estate, a casa que ele construiu para seu filho.
Um Mercedes-Benz preto parado silenciosamente em Bon Aqua. Cada posse uma história, cada história sombreada pelo custo, e então vieram os leilões. O violão Martin de 76, bicentenário de 1976, um dos apenas 1976 fabricados, foi vendido por $50.400. Um violão Fender acústico que ele dedicou à sua filha Cindy com a frase "Atirei em um homem em Reno só para vê-lo morrer", foi vendido por $2.500. Um macacão de prisão bordado com seu nome, usado no ensaio em San Quentin, foi arrematado por $50.000. O Homem de Preto havia se transformado em lembranças em vitrines, mas os leilões contam apenas parte do legado. O centro de Nashville inaugurou o Museu Johnny Cash em 2013, abrigando a maior coleção do mundo de seus artefatos. Paredes de pedra da mansão queimada dele ficam ao lado de guitarras, figurinos e cartas. Até mesmo seu guarda-roupa, os ternos pretos que simbolizavam protesto, se tornaram relíquias. Compare isso com sua infância em Dyess, Arkansas, onde as únicas posses eram um saco de algodão e um inário. Das cabanas fornecidas pelo governo aos restaurantes e salões de marca registrada que carregavam seu nome, a vida de Cash transformou pobreza em império. Mas império nunca foi de graça. Os processos nunca pararam, desde má administração financeira, até disputas de direitos autorais familiares, até mesmo seus hinos de fora da lei carregavam sombras legais. E ainda assim há um sentimento de admiração pelo que sobreviveu. Sua fazenda, Bon Aqua, abandonada por anos, foi restaurada em 2015 e reaberta como Museu do Contador de Histórias. Os visitantes passam pela sua Mercedes preta, ouvem sua voz através de antigas gravações e ficam na mercearia, onde ele costumava tocar para os moradores locais. Esse era o refúgio que ele chamava de o centro do meu universo, e continua intacto, quando tantas outras coisas, casas, carros, até casamentos, se perderam. O legado de Johnny Cash é um registro de vitórias e feridas. A vitória de um Rolls Royce com iniciais douradas, a ferida de ser preso com comprimidos em um estojo de guitarra, a vitória de uma mansão no lago Old Hickory, a ferida de vê-la queimar, a vitória de reviver sua carreira com Rick Rubin, a ferida da saúde debilitada, a vitória de uma família com June, a ferida de disputas judiciais com suas filhas. Ele era um homem que podia ficar diante de 2.000 prisioneiros e fazê-los rugir, e ainda assim era um homem desfeito pelo silêncio do luto. Após a morte de June, sua vida era tão grandiosa quanto uma mansão e tão frágil quanto uma casa de fazenda. Hoje, o garoto de Dias vive em paredes de pedra, em marcas registradas, em um museu na Terceira Avenida, mas acima de tudo, ele vive nas contradições. O Rolls e o Cadillac remendados com sucata, o império de milhões de dólares e a fazenda a qual ele se agarrou após a traição. Cada casa, cada carro, cada processo judicial ecoa o mesmo refrão. A vida de Johnny Cash foi costurada como seu Cadillac, peça por peça, algumas polidas, outras reaproveitadas, até que toda a máquina avançasse aos trancos e barrancos. Glória e ruína parafusadas juntas em cromo,